Fala, meus auleiros! Tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que sim. Aqui quem fala é o seu amigo, seu camarada, seu mano Marlon Aulas. E esse é o Amwaycast, o podcast que vai ajudar você, empresário Amway, a inovar e alavancar os seus negócios, trazendo sempre um convidado especial. E hoje, meus amigos, o convidado é um cara muito querido. Faz tempo que eu estava esperando para ter esse momento com ele. Eu pensei que ia ser em alguma convenção, em algum local fisicamente, mas por conta do mundo ter virado, né, de cabeça para baixo, a gente tem que agradecer porque a gente adiantou algumas coisas. E hoje, dia 3 de setembro de 2020, eu estou recebendo o primeiro e cara mais simbólico convidado aqui do Amwaycast, Alan Flor. Fica à vontade aí para se apresentar, meu amigo. Obrigado, Marlon. Obrigado aí pela recepção, obrigado pela oportunidade. Eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade de nós conversarmos por aqui, no podcast. E, enfim, nós nos conhecemos aí ocasionalmente e eu gostei muito de te conhecer e, enfim, calhou de nós nos reencontrarmos em um curso aí com o nosso amigo, com o Ricardo Jordão. E agora nós estamos aqui para esse bate-papo e eu espero poder compartilhar algumas informações e colaborar de alguma forma. Meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Legal, legal. É interessante a gente saber que nós temos mentores, né? O Ricardo Jordão, por ter, assim, dado essa ideia da gente fazer o podcast, e o Hélio, né? Que era Dia, que é o nosso mentor aí da própria Amway. E, cara, a gente também tem uma linha de pensamento muito parecida, então eu acho que foi o destino, né, cara? Então, Sem dúvida. eu vou começar aqui o nosso Sem dúvida. programa já perguntando sobre você, né? As pessoas podem estar se perguntando quem é o Alan, como que é a vida dele, o que ele fazia antes de conhecer o projeto Amway. Então, fica à vontade, meu amigo. A bola está com você. Valeu, Marlon, valeu. Eu conheci a Emo através de um cliente que eu tive. Eu sou advogado e eu sou advogado há 15 anos, eu tenho 4 sócios no escritório. Antes da advocacia, eu era um empregado, trabalhava normalmente e realizei um sonho. Cursei a faculdade, ingressei em 2009, terminei em 2014 e em 2015 eu já tinha minha carteira e comecei a advogar. Eu sou casado com a Michele, que está conosco no projeto Amway. A Michele tem formação na área de psicologia, mas atualmente ela não exerce essa profissão. Ela ajuda a administrar uma empresa familiar, juntamente com os pais, e nós temos em comum o fato de que nós iniciamos do zero completamente. Nós somos de famílias humildes, famílias simples, e nós nos casamos no ano de 2009, exatamente, 2009. E depois disso, em 2011, nós conhecemos o nosso projeto em parceria com a Amway, e quem me apresentou foi uma pessoa que havia sido meu cliente no escritório. É uma história inusitada, depois eu posso detalhar um pouco, mas foi naquele momento, naquele instante em que nós tomamos a decisão de empreender em paralelo ao que nós já fazíamos no mercado tradicional. Nós buscávamos mais uma renda e, acima de tudo, nós buscávamos também uma segurança financeira em relação ao futuro, principalmente deixar de trocar tempo por dinheiro. Nós queríamos aprender mais sobre construção de ativos, de estruturas que nos desse uma segurança. Nós já tínhamos o Alisson, com aproximadamente aí de 2 a 3 anos de idade, e na ocasião nós já tínhamos uma preocupação em relação ao futuro, em termos de segurança, de buscar uma aposentadoria que não dependesse do sistema previdenciário tradicional. E quando o Estevão nos apresentou esta oportunidade lá em casa, foi
algo bem diferente de tudo que eu já tinha visto. Impulsionado pela visão e vontade também da Michelle de querer empreender, eu tive essa sorte de estar com uma pessoa que pensa em empreender, em crescer. Nós iniciamos esse projeto já naquele mesmo dia e nós não paramos até hoje. Obviamente, nós aprendemos muitas coisas, iniciamos muito carentes de informação, sem informação nenhuma, e por conta dessa maravilhosa mentoria, desse ambiente, desse habitat fantástico que nós temos de grandes líderes como o Hélio Chiaradia, o Zélio Guissoni, e, enfim, amigos de coração, nós estamos cada vez mais conscientes do que nós temos em mãos, muito entusiasmados, crentes de que nós nem começamos nesse projeto e que, sem dúvida alguma, Marlon, o melhor está por vir. Aí, então, é isso. Eu sou advogado no mercado tradicional e, juntamente hoje com a advocacia, eu estou desenvolvendo e expandindo esse projeto em parceria com a Emory. Que bacana, cara. E é muito bom saber que o casal, né, tomou a decisão. E não foi porque acontece de muitas pessoas às vezes iniciarem e terem na sua própria casa alguém que é contra o projeto, que vai achar que você vai deixar de dar tempo para ela para dedicar ao projeto. E você encontrou uma apoiadora aí com você, né? Exatamente. Isso foi fundamental. O fato de que ela já tinha essa visão, ela ficava em cima de mim, queria de qualquer maneira ter uma oportunidade de um negócio próprio, e ela literalmente me infernizava, até quitando ela quis ter, e eu não tinha o capital adequado para iniciar qualquer tipo de negócio. E quando o Estevão nos propôs essa informação aí, foi muito bom, porque eu me virei para ela, disse, é isso que você está buscando? Ela disse sim. E naquele instante exato, eu pensava que eu estaria apenas dando apoio para ela, mas em menos de 2 semanas depois eu já tinha lido muito e entendido a amplitude da nossa parceria com a empresa, de tudo que se tratava. E hoje, por exemplo, eu estou aqui com você e ela está lá no escritório e cuidando das crianças, mas ela é um ponto fundamental. Eu acho que a família, o apoio, pelo menos aquele voto de confiança mínimo da família, é fundamental para que o empreendedor possa iniciar um projeto com um mínimo de segurança, com um mínimo de condições para dar os primeiros passos de forma adequada. É isso aí. Concordo plenamente. Então, meus amigos, vocês podem ver que a gente não está conversando com qualquer pessoa, a gente está falando com um cara que entende mesmo do negócio e baseado nesse contexto, em tudo que você já vivenciou e já aprendeu, o que é a empresa Amway? Como que você a define? O Marlon, hoje, com a experiência que eu tenho hoje, o que eu tenho presente nesse nosso projeto empresarial em parceria com a Amway? Em primeiro lugar, a Amway é uma empresa americana no segmento de vendas diretas, cujos fundadores da empresa, no momento de sua criação, em 1959, eles decidiram estabelecer uma espécie de evolução desse formato de vendas que é a venda direta. E qual que é essa evolução? O marketing de relacionamento, que foi muito conhecido também como o marketing de rede. Muitas pessoas carecem de informações e é uma oportunidade de a gente buscar explicar um pouquinho. A Amway é a primeira e maior empresa de marketing de relacionamento no mundo todo. A venda direta que eu mencionei, o que é? É a venda ocorrida sem os intermediários, sem distribuidor, sem atacadista, sem o lojista. E, no caso, a empresa passa ao consumidor final, através da figura de um revendedor, consultor ou empresário independente, conforme o sistema de cada empresa. Enfim, a empresa passa para o consumidor final através desse intermediário que faz o meio de campo, que assume o trabalho de intermediação e que é o profissional de venda direta. Então, a empresa
passa os seus produtos ao consumidor final através desse intermediário. Esse intermediário, repito, é o profissional de venda direta. Então, qual que é a mudança que a Amway, através dos seus criadores, promoveu no mercado? Através do marketing de relacionamento, Marlon. Este intermediário, o empresário independente, no caso da Amway, ele pode habilitar outras pessoas através de um cadastro para que estas pessoas também possam se tornar empresários independentes, representantes independentes, ligados diretamente à empresa. Porém, estes novos empresários, representantes independentes, cadastrados pelo representante que iniciou anteriormente, eles são filiais desse primeiro representante. Em que sentido, Alan, eles são filiais? Todo o faturamento movimentado por estes novos cadastrados, por toda a vida, será contabilizado como faturamento também do empresário que os cadastrou, que atualmente pode monitorar toda essa movimentação em tempo real através do seu escritório virtual, pela internet. Ele tem um site próprio, onde ele controla tudo. E com isso, o empresário que está recrutando novos empresários, vamos dizer assim, ele passa a ter participação nos lucros da empresa fabricante, no nosso caso a Amway, em relação a toda a movimentação de produtos dentro desta rede de negócios que ele está construindo, além do lucro da revenda, da margem de lucro, se ele estiver aproveitando também essa oportunidade de revender os produtos, fazendo uma carteira de clientes. Em outras palavras, Marlon, um empreendedor independente associado à Amway, e que na verdade também é um consumidor, ele é um consumidor desses produtos, na medida em que ele se convence da qualidade e da utilidade desses produtos, ele pode, através da sua influência pessoal e de uma propaganda boca a boca, simples, recrutar outras pessoas que queiram trabalhar com a empresa, com a Amway, construindo com isso o quê? Uma verdadeira rede de pessoas que movimentam os produtos. E o que isso se torna? Uma rede de pontos de distribuição, como as redes de lojas que nós vemos por aí, redes de lojas de farmácia, lojas de, enfim, redes de restaurantes, mas no nosso caso, nós não temos lojas físicas, nós temos lojas digitais, entre aspas, que você pode mapear e tem todo o controle do faturamento mês a mês através do seu site. Enfim, através de plataformas digitais, aplicativos e tudo mais. Então, tudo isso é fácil de a gente entender, pode parecer um pouco complicado quando eu falo, mas é fácil de entender quando você tem acesso ao sistema de treinamento da Amway, aos materiais didáticos que ensinam o funcionamento desse negócio na área de distribuição de produtos e de desenvolvimento de novos empreendedores. Agora, observe o seguinte, Marlon, se um dos nossos ganhos ocorre pela movimentação dos produtos, sendo a base de cálculo deste ganho o lucro da fábrica, você passa então a ter 3 atividades básicas, que literalmente colocam dinheiro no teu bolso. O consumo dos produtos, porque aí você já está movimentando os produtos. Você tem a possibilidade de vender esses produtos, e tudo legalizado, tudo notificado na Anvisa. E você tem o cadastro de novos empreendedores. Então, hoje, eu, Alan e Michele, nós temos uma rede, nós temos uma renda mensal, oriunda dessa bonificação. No caso, todo dia 10 do mês, eu recebo da Amway uma transferência bancária. E eu tenho também uma renda semanal, quase diária, oriunda do quê? Das vendas que nós fazemos dos produtos, onde nós atendemos os clientes, que nós fomos aos poucos formando. Então, é um sistema justo, é um sistema ético, é um sistema sustentável de distribuição, onde ninguém ganha com base no recrutamento de pessoas em si, porque a entrada de pessoas não ocorre com investimento de capital. Simplesmente nós, empresários, damos acesso a novos empresários à nossa empresa, a Amway, para que eles possam adquirir mercadorias. É isso. Nós não ganhamos com base em posicionamento.
e sim com base em estruturas de movimentação de produtos, através dessa rede de pessoas que estão simplesmente fazendo o quê? Comprando. Comprando para consumo próprio ou para comercializar no mercado, que é a venda direta. Então, eu mesmo tenho pessoas no meu grupo, Marlon, na minha rede, que ganham muito mais do que eu na minha rede. Mas eu sou feliz com isso, porque quanto mais eles crescem, maior é o faturamento do meu negócio como um todo, de onde é feito o cálculo da minha bonificação em um percentual menor. É por isso que eu tenho em minhas mãos o quê? Um negócio de renda passiva, um negócio de renda residual. O principal resultado do nosso trabalho no projeto Emoi é a renda residual, que vai te proporcionar tempo livre e segurança financeira. Então, para finalizar essa primeira pergunta, tem uma frase do John Paul Getty, um famoso empresário do ramo petrolífero nos Estados Unidos, que diz o seguinte: eu prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Uma questão de inteligência, e essa é a essência da nossa filosofia de trabalho. Então é isso, Marlon. E a base do nosso negócio, a origem de todo o dinheiro, como você pode perceber, é a desintermediação. Nós entramos no lugar dos intermediários. É basicamente isso aí. Incrível, né, cara? Incrível como um sistema desses foi criado há mais de 60 anos atrás, onde não existia internet e o negócio já era virtual, já era digital, né? Eles estavam muito à frente do tempo deles e ainda hoje a ideia é inovadora, né? Exato. Cara, eu queria saber também, eu sei que você já comentou um pouquinho, mas eu queria saber, assim, o que é a Amway para o Alan? Sim, sim. No caso, para mim, a Amway é uma filosofia de vida, mais do que um negócio hoje. Por quê? Porque na Amway eu tive uma nova formação na área de educação financeira, eu tive uma nova formação na área comercial, e eu não sabia que tudo na vida é venda. O que é venda? Venda é relacionamento um a um, em tudo, onde você influencia de alguma maneira para ajudar as pessoas. Isso é venda. Ou seja, quando uma pessoa conquista uma outra pessoa para eles se casarem, um matrimônio, é uma venda também. Então, a venda não é só venda de um produto ou de um serviço, é como um todo. E a Emoi me ajudou demais nisso. Onde mais? Nutrição, na área de saúde, nós temos um mundo à parte dentro da Emoi, que é a área de saúde, com a Nutrilite. Como ter uma vida de maior longevidade. Nós aprendemos isso em uma das áreas do nosso projeto. E por aí vai. Como se relacionar com as pessoas, inteligência social. É uma das frentes aí da inteligência emocional, né? Como saber lidar com as pessoas. Então, Marlon, para mim, em primeiro lugar, a Emoi é um projeto de vida, uma filosofia de vida da qual eu não quero mais estar longe, jamais. É um caminho sem volta. Agora, dentro desse projeto de vida, eu tenho o quê? Um canal, um canal de negócios, onde eu posso construir uma empresa própria, similar à Amazon, um canal global onde eu posso canalizar mercadorias para o mercado consumidor. É isso que eu tenho e é uma oportunidade única para que as pessoas possam transcender, para que as pessoas possam deixar um legado para os seus filhos. É isso aí. Bacana, bacana demais, cara. E você comentando da Amazon e do próprio projeto, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo e que estejam conhecendo a Amway aqui pela primeira vez, talvez se perguntem se isso tudo, esse procedimento todo, ele está dentro da lei, né? E você, como advogado, pode falar com uma propriedade enorme. Existe algum órgão no Brasil que regulamenta essa atividade da Amway? Sim, Marlon, existe. No caso, o principal órgão hoje é a ABVD. O que é a ABVD? É a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, onde nós temos várias e várias empresas no Brasil que estão lá
inscritas como empresas autorizadas para operar nesse mercado de vendas diretas. A ABVD é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1980, ou seja, há quase 40 anos, para promover e desenvolver a venda direta no Brasil, bem como representar e apoiar as empresas que comercializam os produtos e serviços através desse relacionamento dos empreendedores, como nós fazemos. Empreendedores independentes com seus consumidores finais. Então, nesse contexto da BVD, existe uma interligação, existe um intercâmbio de informações hoje com autoridades, porque funciona assim. Antigamente, a gente não tinha informação. Hoje tem muita informação. Qualquer tipo de esquema financeiro disfarçado de venda direta hoje, como uma pirâmide financeira, que acontece, volta e meia aí, surge algum tipo de pirâmide financeira, hoje é diferente. Vocês começam a notar que elas não perduram por mais de um ano, porque as autoridades do Ministério Público, os procuradores, os promotores de justiça, eles já sabem o que é uma venda direta através do marketing de relacionamento e o que é uma pirâmide financeira. Então, eles vão lá e fazem o quê? Bloqueiam. Por quê? Porque, na verdade, é um esquema financeiro tipificado como crime na legislação. Então, a ABVD ajuda muito nisso, porque ela denuncia esses casos de fraudes financeiras disfarçadas de negócios de vendas diretas. Porque, por incrível que pareça, algumas pessoas ainda confundem e são induzidas a erro nesse mercado por esquemas fraudulentos, como existem em todos os campos da atividade humana. Então, a ABVD é o principal órgão hoje, Marlon, que regulamenta a nossa atividade e contribui, colabora com as autoridades na legalização e a regulamentação do nosso trabalho. E a Emo é uma empresa inscrita na ABVD. E ela está ranqueada mundialmente, não só lá na ABVD, no site que existe, abvd.org.br, depois a gente pode passar para o pessoal o site, ela está catalogada como empresa número 1. E em associações mundiais também, número 1 nesse macro segmento de venda direta, a nossa empresa, a Amway. Ela tem códigos de ética, códigos de conduta perante os consumidores e entre os empreendedores. E para quem não sabe, o presidente da Amway no Brasil hoje, o João Leone, é atualmente membro do conselho diretor da BVD, que é muito bom e nos ajuda a ter mais segurança e mais credibilidade para gerar negócios no mercado. Então é isso. Esse é um ótimo parâmetro que permite às pessoas distinguir uma empresa idônea, legítima, de marketing de relacionamento, de empresas fraudulentas que podem acabar surgindo ainda. Sensacional, muito bom mesmo, informações valiosíssimas. E dentro desse contexto, Alan, o que que você acha das pessoas que vão trabalhar com esse projeto e que se defrontam com alguma pessoa que fala isso, que confunde? Ela nem fala a palavra inteira, né? Pirâmide financeira. Ela simplesmente usa o termo pirâmide. De onde você acha que vem essa confusão social? Esse senso comum. Essa confusão ela vem por muito excesso de informação que confunde as pessoas. Hoje nós temos aí, através das redes sociais, a liberdade de as pessoas estarem expressando aquilo que elas pensam, mas no meio de tudo isso, muita confusão de conceitos. E quando nós nos deparamos com mau entendimento a respeito da nossa atividade e até de pessoas que possam eventualmente, sim, insinuar que a nossa atividade seria uma espécie de pirâmide, uma pirâmide financeira e tal. Em primeiro lugar, é uma questão de estar um tom acima das pessoas, uma questão de liderança. Hoje tem mais do que o suficiente de informações para mostrar claramente o que é a empresa Amway. Uma empresa de vendas diretas. E de forma que, quando a pessoa me pergunta se isso é uma pirâmide, o que eu faço, Marlon? Eu pergunto para a pessoa o que é uma pirâmide. E adivinha, a pessoa fica toda confusa e não sabe me explicar o que é uma pirâmide.
quando eu pergunto para ela o que é uma pirâmide. Por quê? Porque, além de a pessoa não saber e ela ficar confusa, ela nos dá a liberdade de explicar para as pessoas que uma pirâmide financeira é nada mais, nada menos do que o próprio nome diz. Uma pirâmide financeira é uma movimentação de dinheiro. As pessoas são obrigadas a se envolver em algo com investimento de capital financeiro. E todo o trabalho consiste nessa entrada de pessoas com dinheiro. Por quê? Os lucros são oriundos dessa entrada de pessoas com dinheiro, sem nenhuma ligação com venda de produtos. Nenhuma. E o que acontece no nosso negócio? Nós damos simplesmente acesso às pessoas à empresa, para que elas possam comprar os seus produtos. Nada mais, nada menos do que isso. Agora, existe uma engenharia de negócios e de compensação, onde nós temos participação no lucro do fornecedor, que é o fornecedor comum, o nosso parceiro, a Amway. E, portanto, em outras palavras, Marlon, nós precisamos instruir as pessoas, mas estar sempre um tom acima delas, porque as pessoas de boa fé, hoje, com as informações que nós temos, elas não vão entender e não vão confundir o nosso negócio com uma pirâmide. Basta analisar as informações. É isso aí que eu faço e é o que eu penso a respeito disso aí. Legal, hein? Legal. Não, com certeza. Acho que o profissionalismo é uma chave para a gente se diferenciar desses esquemas aí, que geralmente aparecem com algum disfarce, né? Se fazendo passar por uma empresa de marketing de rede ou de relacionamento, para depois se revelar um grande esquema. Então, É, quando a gente usa o nome Amway, né, tem todo um histórico para a pessoa investigar. exatamente, Marlon. E é até uma questão de senso comum e de bom senso. Por quê? Porque eu, como advogado, eu sou inimigo de pessoas que se envolvem em esquemas fraudulentos. Eu tenho promotores de justiça que são os meus amigos, e eu sou um inimigo de pessoas que se envolvem em pirâmides financeiras. E eu sei que é uma situação totalmente diferente. É uma situação completamente distinta a questão das pirâmides financeiras pelo fato de estar tipificado como crime na legislação brasileira. Como é que uma empresa como a Amway, por exemplo, e outras que existem no mercado, mas no caso a Amway é um caso emblemático, porque a Amway está há 60 anos no mercado. Há 60 anos em 111 países atualmente, envolvendo 3 milhões de empresários. E no Brasil, desde o início dos anos 90, como um esquema criminoso sobreviveria por mais de 2 décadas em um mercado e por mais de 5 décadas, 6 décadas no mercado mundial. Então, hoje, esse tipo de objeção não tem uma lógica. Não tem uma lógica. Então, é uma questão de bom senso. Incrível, né? São quase 30 anos e né, não tem como realmente, né, passar esse tempo todo fazendo algo errado. Cara, então, Exato. já que a gente já alinhou que a empresa trabalha de maneira correta, está na lei, é um projeto incrível, uma pessoa que vê esse projeto através de alguém ou conhece através de algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim, e ela fala, olha, eu estou interessada, eu quero fazer parte. Em resumo, qual é o trabalho que ela precisa fazer? Qual é o trabalho que precisa ser feito na Amway para que ela desenvolva o projeto e cresça? Marlon, se a gente tivesse que resumir o nosso trabalho em uma só palavra, para simplificar, esquecendo os detalhes e tal, resumindo em uma palavra, essa palavra seria conectar. Conectar, no sentido de ligar, conduzir. Na Amway, o nosso trabalho, resumidamente, consiste em conectar as pessoas às informações da empresa. Essa é a essência do nosso trabalho, na minha visão, Alan, hoje.
ou seja, a gente conecta as pessoas à qualidade dos produtos ou à oportunidade de negócios que a empresa oferece ou ao sistema educacional que a nossa empresa oferece. Então, conectar pessoas é o quê? É um trabalho de influenciar as pessoas, de influência. Influência não é nada mais, nada menos do que um trabalho de liderança. E com isso, quanto mais capacidade de influenciar positivamente pessoas você desenvolve, maior se torna o seu potencial de gerar o crescimento do seu próprio negócio. Basicamente é isso. Então é muito comum, por exemplo, Marlon, você associa uma pessoa à Emo e a pessoa é patrocinada, como nós dizemos, ela inicia no trabalho e ela tem muita dificuldade. Ela tem muita dificuldade em expandir o seu negócio, em conectar outras pessoas. E ela tem uma impressão inicial de que o negócio não funcione, mas o que acontece? Essa pessoa não teve, ao longo da sua vida, um histórico de bons relacionamentos com as outras pessoas. E de uma hora para outra, ela se torna simpática, ela se torna uma pessoa diplomática, ela quer agradar todo mundo, e ela não consegue, na verdade, influenciar as pessoas, porque nunca foi uma pessoa com empatia, com inteligência social. Ao passo que outras pessoas têm facilidade para expandir seus negócios, e são pessoas que têm uma característica, elas já vinham com essa questão de saber lidar com as outras pessoas. Então, isso é fundamental. Agora, Alan, eu posso desenvolver isso do zero? Se eu nunca soube lidar com as pessoas? Perfeitamente. Perfeitamente. Você só não pode ter uma mentalidade de curto prazo. Tudo se resume a você desenvolver influência. Isso você desenvolve, você não precisa trazer do seu passado. Você desenvolve do zero a partir de hoje, se você quiser. E, portanto, a Amway, Marlon, é um sistema de distribuição de produtos, sim, de distribuição de produtos através da internet, sem intermediários, sem a propaganda de massa, que te gera lucros por você consumir, comercializar os produtos e convidar outras pessoas para fazer a mesma coisa, que é você, em suma, estar conectando as outras pessoas às informações. Agora, nesse conceito, você literalmente gera um canal de distribuição sem limite nenhum. Um negócio com o mesmo potencial de crescimento, como eu disse, de uma empresa como a Amazon. Tudo isso colocando em prática habilidades de liderança. E o mais bacana é o seguinte, Marlon: mesmo uma pessoa sem nenhuma alfabetização pode desenvolver habilidades de liderança a partir de hoje. E com isso crescer no mundo dos negócios com a Amway. É isso. E é interessante que desde quando esse projeto estava na sua composição, ela foi criada para pessoas que quisessem desenvolver uma atividade extra, fora do trabalho, sem precisar deixar de trabalhar, né, nessa função principal. Isso é um ponto interessante, né? Essa é uma das principais características do nosso modelo de negócio, a possibilidade de a pessoa iniciar uma empresa própria sem deixar o que ela faz. Até porque seria uma temeridade, seria algo, uma imprudência da pessoa que nunca teve uma experiência em negócios, deixar, por exemplo, um emprego onde ela tem ali a sua recompensa principal, que é o salário, ali todo mês, para, de uma hora para outra, viver de resultados. Porque no emprego você está trocando tempo por dinheiro, você tem uma segurança de que tem aquele retorno financeiro. Nos negócios, não é assim que funciona. Nos negócios você ganha por resultado. Não é exatamente pelo trabalho. É que trabalhando muito, você vai aprendendo mais e gerando mais resultados. Mas a tendência, a grande recompensa, é que amanhã e no futuro de médio a longo prazo, você tenha uma recompensa desproporcional em relação ao tempo que você está dedicando, ao ponto de você poder deixar o seu trabalho principal, tradicional, um emprego, por exemplo, e você viver exclusivamente dessa renda, como nós temos visto aí muitos amigos, líderes aí que nos ajudam na Amway, podendo desfrutar hoje, né, de poder viver dessa renda. Mas é o principal atrativo hoje.
iniciar um plano B, um negócio sem deixar o que você já tem. Isso é uma decisão bem tomada e consciente, né? A gente tem até uma instrução para não fazer isso por impulso, né? Exatamente, exatamente. Quando uma pessoa me diz, por exemplo, hoje, com a minha compreensão do negócio, se uma pessoa me diz que está desempregada, eu aconselho ela a primeiramente arrumar um emprego. Por quê? Não há nada mais inteligente, na minha compreensão do negócio Amway hoje, do que você desenvolver esse negócio para você poder guardar esse dinheiro, por exemplo. Lógico que eu me envolvi para ter uma outra renda e para canalizar isso para necessidades, mas hoje eu entendo que é muito inteligente você desenvolver esse negócio, você poder literalmente investir do seu bolso no sistema de treinamento e você guardar todo o dinheiro que você ofere através da Emo. E você pode mudar radicalmente a sua vida, de 1 a 2 anos. Mudar radicalmente. Perfeito. Alan, você comentou que esse projeto ele nasceu como uma evolução das vendas diretas. Esse nome vendas diretas, uma pessoa que lê esse nome, ela fica se perguntando algo do tipo: quem não é um vendedor profissional, ele consegue ter sucesso na EMA em termos de retorno financeiro e outras recompensas? Sim, sim, Marlon. E por quê? Porque, na verdade, a venda propriamente dita dos produtos, ela é apenas uma das maneiras de gerar volume de negócios. Na Emoi, nós temos um processo genial, onde você tem basicamente 6 camadas de pessoas. Marlon, presta atenção, pessoal que está ouvindo. Primeira camada, o primeiro perfil de pessoas que nós temos na Emoi, o cliente propriamente dito, o cliente de varejo, que é aquela pessoa que consulta a sua loja virtual, que consulta um catálogo, que quer o produto. Ele não é um empreendedor, ele é um consumidor e ele paga o preço final, o preço de varejo. Primeira camada. Segunda camada de pessoas, cliente de atacado. O que é o cliente de atacado, Marlon? É a pessoa que se cadastra na Amway e se torna um associado da empresa com o intuito de comprar e consumir a preço de custo. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de consumidor inteligente, né? Porque ele não está comprando como consumidor final, ele está comprando como associado, pagando menos, pagando o preço de fábrica, vamos dizer assim. E isso atrai muitas pessoas, demais, na nossa experiência aqui. Terceira camada de pessoas, o empresário. Quem é o empresário? É aquele que se cadastra não só para se tornar um cliente de atacado, um consumidor inteligente, mas também para comercializar os produtos, fazer uma carteira de clientes, né? E cadastrar, conectar outras pessoas na empresa, como eu já expliquei, que queiram se tornar clientes de atacado ou empresários também. Então, esse é o empresário. Né? Não só quer consumir ali mais barato, mas ele quer vender e trazer outras pessoas. É o empresário. Quarto perfil, quarta camada de pessoas, líder. Líder. O que é um líder? É aquele que já tem uma rede de empresários. Ele já tem uma rede de empresários, pessoas que estão consumindo, vendendo ali muito ou pouco e que estão trazendo outras pessoas. Esse é um líder, porque ele conseguiu formar essas pessoas. Quinto perfil, Marlon. Quinta camada. Líder de líderes. Repito, líder de líderes é aquele que já tem uma rede de líderes, ou seja, uma organização de líderes ele tem. É o líder de líderes. O principal potencial, o ponto que vai gerar riqueza no negócio é a capacidade de desenvolver novos líderes. Isso gera literalmente acesso à riqueza dentro do nosso projeto. E sexto e último perfil de pessoas dentro da Amway. Líder de organizações. Líder de organizações. Grandes líderes no nosso mercado estão almejando essa posição de líder de organizações no plural. Ou seja, você tem nessa condição diferentes organizações de líderes dentro da sua rede de negócios. Então é importante você notar
Marlon, que quando você desenvolve uma habilidade de desenvolver novos líderes, passando a gerar diferentes gerações de pessoas que influenciam outras pessoas e assim sucessivamente, você passa aí a ter um negócio que cresce mesmo na sua ausência. Ou seja, um ativo financeiro que te gera renda residual. E aí fica a pergunta: como que você pode considerar isso um negócio de venda por catálogo? Se a venda a clientes de varejo é apenas uma das atividades geradoras de renda. O vendedor é apenas um dos diferentes perfis de pessoas envolvidas na nossa empresa parceira, o vendedor. Você nota isso? E concluindo o raciocínio, você não precisa ser um vendedor profissional, você precisa desenvolver habilidades de liderança. Com habilidades de liderança, você conecta pessoas ao nosso sistema de treinamento e o sistema de treinamento é que desenvolve novos vendedores. A ideia é que você duplique o hábito de consumir, recomendar os produtos a outras pessoas e ligar as pessoas mais interessadas a esse sistema de treinamento. É isso, sem necessidade de estar vendendo em massa, sem necessidade. A Amway não é um negócio de vendas, não. A Amway é um negócio de desenvolvimento de pessoas que envolve também a área de vendas. Então, as pessoas se beneficiam disso depois que elas entendem a questão dos produtos. Elas se beneficiam com o consumo dos produtos e o seu trabalho passa a ser o seguinte: vender muito ou pouco, recrutar novas pessoas e ensinar o básico, porque o resto o sistema da empresa já faz. Então, basicamente é isso aí. Você tocou num ponto muito interessante, né? Porque um cliente satisfeito, né? Já que ele começa usando os produtos, um cliente satisfeito, ele recomenda os produtos e as pessoas acabam comprando dela por essa recomendação. E aí chamam de venda, mas na verdade é uma venda diferente, né? É uma venda mais sofisticada, nesse caso, né? Exatamente. É uma venda intelectual. Por quê? Porque quem está falando do produto é uma pessoa que já usa o produto e ela está fazendo nada mais, nada menos do que uma propaganda boca a boca. E essa é a propaganda mais rica que passa, na verdade, uma sinceridade em relação aos benefícios de um produto. Não é a venda física, né, de prateleira, que a pessoa vai lá e ela conhece mais do produto do que o próprio funcionário da loja. E ela já pega o produto porque ela já tinha informações e passa no caixa. Não. Aqui, se uma pessoa não vai se beneficiar de um produto específico, o próprio empresário do nosso negócio vai comentar com ela que aquele produto não é para atender aquele tipo de demanda, que para aquele tipo de demanda ela pode usar um outro produto do nosso negócio, ou mesmo que o nosso negócio não tenha esse produto, o nosso empresário vai falar também. É o que a gente fala de venda intelectual, aquela venda consultiva que vai ajudar as pessoas. Beleza, não, isso é lindo. Alan, uma pessoa, um ouvinte aqui dos nossos amigos, né, que estejam pensando o seguinte: um negócio de liderança, né, um negócio onde você vai ter aquela responsabilidade com pessoas. Talvez surja essa dúvida: como que uma pessoa vai ter uma capacidade de educar outras pessoas ou como que ela usa esse sistema de capacitação para poder, ela mesma não precisar ficar desempenhando tanto tempo para educar, as pessoas do time dela que ela for recrutando? No nosso caso, Marlon, nós temos o INA, que nós sabemos, o Instituto de Negócios, que traz informações que capacitam as pessoas através de áudios, vídeos instrutivos, literatura que é recomendada para que as pessoas leiam, coisas fáceis de entender, que possibilitam o quê? Resumindo a ideia desse sistema educacional, que possibilitam o desenvolvimento das pessoas como pessoas, em primeiro lugar, para que elas desenvolvam capacidade de influência, em primeiro lugar.
Desenvolveu a capacidade de influenciar outras pessoas, de saber se relacionar com pessoas. Qual que é o grande pulo do gato, o grande segredo do negócio Amway? É a utilização de ferramentas. Ao invés de você falar muito, você fala cada vez menos e você fala com mais pessoas, falando muito menos. E por que você fala menos? Porque você usa ferramentas. Então, o trabalho na Amway de ensinar as pessoas não é você ficar na frente da pessoa falando das suas informações. O seu trabalho é estar ao lado das pessoas, apontando para alguma ferramenta onde ali sim tem a informação. Então, não é que a pessoa vai pegar no braço da outra pessoa e vai ficar ensinando como se fosse um professor. Não. Você desenvolve uma capacidade, como eu disse, de conectar outras pessoas ao nosso sistema de treinamento e ao sistema que trabalha para você. É como se você tivesse uma franquia e nessa franquia tivesse uma faculdade que forma as pessoas. O seu trabalho é colocar as pessoas em contato com a franquia. Mas para você fazer isso, você precisa ser influente, você precisa ser amigo das pessoas, saber se comunicar. O principal portal para o acesso à liderança é a comunicação. E é exatamente essa informação que você tem de cara quando você se envolve com a Amway. Como se comunicar com outras pessoas. É o que eu costumo dizer. Se você tem dúvidas a respeito do projeto, cai para dentro para aprender. É o que eu falo nas nossas reuniões, nos nossos eventos. Porque o que você vai aprender em um mês, provavelmente você não vai conseguir aprender em 5 anos de mercado tradicional. Em um mês, ouvindo os líderes do nosso projeto, principalmente a respeito de comunicação. É isso, Marlon. Então, é um trabalho inteligente onde você canaliza as pessoas para o sistema educacional da empresa. É por isso que você consegue ensinar as pessoas. Uhum. E falando em ferramentas, eu acredito que esse podcast vai se tornar também uma parte dessas ferramentas. E quando você comentou sobre as ferramentas, talvez os ouvintes talvez não saibam quais são essas ferramentas. Você poderia citar quais são as ferramentas de educação que temos? Sim, nós temos hoje áudios gratuitos, então a pessoa que se associa à empresa, ela tem o seu próprio site, e ali dentro do site ela tem mais de 100 palestras hoje. Eu vejo ali que é muito mais até. 100 palestras gratuitas. Quem ministra essas palestras? Empresários já muito bem-sucedidos, pessoas com muito resultado aqui, que eu não vou trazer detalhes a respeito dos resultados desses empresários, mas são pessoas com uma projeção de resultados reconhecida a nível de Brasil ou mundialmente reconhecido. Áudios dessas palestras, nós temos livros que são recomendados, que as pessoas leem um pouco por dia. Nós temos acesso a eventos online, ou eventos virtuais, que estão sendo muito utilizados agora nesse período, nesses últimos 6 meses de pandemia, e eventos presenciais, que por enquanto estão suspensos. Então, basicamente, são livros, áudios e eventos. E nós temos 3 diferentes tipos de eventos, que é a orientação empresarial, é um evento semanal, o seminário, que é um evento mensal, e a convenção, que é um evento semestral, a cada 6 meses. Isso é uma verdadeira faculdade, e o que eu aprendi na Amway ao longo desses anos, eu não aprenderia no mercado tradicional hoje. Se eu estivesse parando hoje essa atividade, eu estaria extremamente grato em função desse sistema, Marlon, que é um sistema humanista, que não busca a aquisição de títulos. Ele propõe que você se torne uma pessoa melhor e tenha mais resultados na prática. É isso. Perfeito. E é totalmente diferente do que a gente vê por aí, né? Onde a pessoa primeiro ela tem que estudar, fazer uma faculdade, ficar lá 4 anos estudando para depois desempenhar um trabalho. Aqui é uma educação continuada, né? Exato, Marlon, exatamente. Eu falei humanista, tem 2 outras características. É contínuo também,
Então, não é uma faculdade de 5 anos. É a vida toda, é uma filosofia de vida, de você estar aprendendo algo novo a cada semana. Imagina, como é que você vai estar daqui a 15, 20 anos se você aprende algo novo e relevante todas as semanas? Como você vai ficar? Então, é contínuo. Nós, até o final das nossas vidas, estaremos aprendendo coisas novas. E além de contínuo, terceira característica, coerente. Por quê? Quem nos ensina não são pessoas que sabem só de teoria, são pessoas que já têm os resultados que a gente quer almejar. E é uma experiência que a gente não vive na faculdade. Na faculdade, muitas vezes, quem está nos ensinando são pessoas que sabem só na teoria, que não aplicam aquilo. Na Emo é diferente. Aprende e aplica, aprende e aplica, aprende e aplica, né? Exato, Cara, exatamente. no Brasil, na situação que a gente está atual, já vem de anos de crises de diferentes nomes, mas agora é a pandemia, é a Covid-19, né? Mas na sua visão, ah, porque a gente pode estar comentando aqui, né? E pode a pessoa pensar, em situações normais um negócio desse se aplicaria perfeito, mas e agora, né? Na sua visão, existe espaço para o crescimento dessa atividade, desse mercado-alvo aqui no Brasil? Sim, Marlon, existe esse espaço. Na verdade, hoje, segundo os dados e previsões da própria BVD, porque eles fazem estudos aprofundados a respeito das tendências de mercado, segundo os dados e previsões da BVD, já no início de 2020, ou seja, antes da pandemia, existia uma previsão de 25% dos adultos no Brasil envolvidos na abertura de um negócio, 25% desse público. Em razão do quê? Em razão do desemprego, que tem aumentado bastante por vários fatores, como vocês sabem, e gerando aí uma crise na economia em vários aspectos. E por isso que gerou essa situação aí de uma parcela das pessoas, dos adultos, pessoas de 20 a 59 anos, mais precisamente, buscando a abertura de um negócio próprio. Então, 25%, vamos raciocinar aqui, a população no Brasil hoje é de 209 milhões de pessoas. Metade da população, arredondando para baixo, metade da população é composta de adultos, segundo o IBGE. Vamos falar aqui 104 milhões de pessoas, arredondando para baixo. 25% de 104 milhões de pessoas são 26 milhões de brasileiros. 26 milhões de brasileiros, hoje, propensos a querer abrir um negócio. E provavelmente eles se interessarão pelo quê? Por uma alternativa que possibilite um trabalho a partir de casa, essas pessoas, sem grandes investimentos e com a possibilidade de expansão do negócio sem limite territorial. E quando eu falo desse número, dessa estatística, 25%, foi antes da pandemia. O que eu fico imaginando? Depois desses últimos 6 meses, como está essa situação hoje? Ao longo desses 6 meses, ao longo dos 6 meses não, Marlon. Em junho, o IBGE publicou um dado: mais de 500 mil empresas fecharam as portas. 522 mil empresas quebraram em função de vários fatores, mas dentro desse período de quarentena, de pandemia e tal. Mais de 500 mil empresas. Isso foi publicado pelo IBGE em junho, o mês 6. Imaginem hoje, com certeza mais empresas ainda fecharam. Então, o que as pessoas estão, na minha visão, o que as pessoas estão buscando? Abrir um negócio próprio, que elas possam trabalhar a partir de suas casas, porque a pandemia induziu as pessoas a entender que elas podem fazer as coisas a partir de casa. E não só isso, não só a questão de abrir um negócio de baixo investimento, um negócio inteligente também que você possa expandir, sem limite territorial. O que é expandir? Escalar os resultados. É você crescer em faturamento sem crescer fisicamente. Só através de uma coisa nova que nós temos hoje que você pode fazer isso. E que é o centro do nosso trabalho hoje com a Emoi, a internet. Então, nós temos um mercado imenso e nós estamos no melhor momento da história do negócio no Brasil,
para encampar esse trabalho, para evangelizar toda essa população que precisa empreender para mudar de vida, porque sem o empreendedorismo, muitas pessoas não conseguirão atingir os resultados que elas querem. Tudo isso, resultados melhores, só será possível através do canal do empreendedorismo no contexto de hoje. Genial, genial. E olha que você comentando desse assunto, Alan, eu acompanho, de trabalhar pela internet, de trabalhar de casa, eu acompanho suas redes sociais e eu vi você comentando em um dos seus materiais sobre a Emo estar alinhada com três tendências, né? Que é a tendência da inteligência artificial, das plataformas e do home office. Eu queria saber se você poderia comentar aqui com a gente também sobre isso, que eu achei genial, cara. Sim, exatamente. O que acontece? Tem uma frase do Darwin que algumas pessoas polemizam, falam que a frase não é dele, que ele é um estudioso da evolução natural das coisas. Não importa a autoria da frase, mas é uma frase que fala muito. Essa frase diz o seguinte: as pessoas que se sobressaem, as pessoas que vão crescer e que vão ter sucesso de uma maneira geral, não serão mais as pessoas mais fortes ou mais inteligentes. Serão as pessoas com capacidade de se adaptar mais rápido, capacidade de adaptação, de flexibilidade. E o que acontece? O teste de flexibilidade é simples. Existe um teste que eu quero fazer com os ouvintes aqui. Relaciona na tua cabeça, depois desse podcast, relaciona na tua cabeça quais são as principais três tendências, as três principais tendências, né, que vão influenciar, que vão atingir a sua vida nos próximos 5 anos, sua vida pessoal, sua vida profissional. Pensa em três tendências aí. Para mim, Alan, essas três tendências é a inteligência artificial, o trabalho a partir de casa e a economia colaborativa. Então, a inteligência artificial é nada mais, nada menos do que toda a tecnologia que atende o mercado, mas atende o mercado tomando espaço de seres humanos. Então, isso tem gerado desemprego, como a gente sabe. Inteligência artificial, eu poderia enumerar vários casos aqui disso aí, de inteligência artificial, lojas autônomas, etc. e tal, atendimento por máquinas, né? A economia colaborativa é nada mais, nada menos do que as empresas que distribuem serviços, informações e produtos através de redes, só que são redes de plataformas, né? A revolução das plataformas. Uma empresa de economia colaborativa que todos vocês conhecem é o Uber. O que o Uber fez? Passou a desviar as pessoas do mercado tradicional, dos taxistas comuns, para conectar essas mesmas pessoas em um aplicativo. É o que mais as empresas fazem hoje, e são as empresas que estão crescendo, como a Netflix, por exemplo, que tem feito isso com as locadoras comuns, que estão fechando. Então, na medida em que essas empresas crescem, elas vão matando as empresas tradicionais. E é a grande realidade do mundo hoje. E na nossa atividade, por exemplo, com a Amway, nós desviamos e conectamos as pessoas. Desviamos de onde? Das lojas de varejo comuns. Conectamos onde? Na nossa plataforma digital. É simples, nós somos um Uber de consumo, de produtos do dia a dia. É isso que nós somos. E nós estamos na vanguarda da revolução do consumo no mercado. Eu não tenho a menor dúvida disso. É economia colaborativa. E o que mais? O trabalho a partir de casa, né? Porque algumas cidades aí já estão, no estado de São Paulo, tem um sistema aí de o que está classificando as cidades, a cor laranja, a cor amarela. Então, as cidades na cor laranja elas têm mais restrição para a volta do comércio. A cor amarela, o comércio começa a funcionar até às 22 horas, com uma certa regulamentação ali e tal. Isso está acontecendo em algumas cidades, aqui no estado de São Paulo, mas mesmo assim a movimentação de pessoas não volta. Muitas pessoas não estão voltando mais a frequentar os locais e nem vão voltar, no meu entendimento. Por quê? Porque elas estão entendendo que elas podem sim viver em casa, comprar as coisas sem sair de casa. O delivery, né, é a grande revolução hoje, o delivery, que tem aumentado cada vez mais. E isso de um modo geral.
E trabalho a partir de casa, o teletrabalho é uma grande realidade também. E a gente não pode desprezar isso. Isso é tendência. Tendência, ou a gente leva em conta, ou as tendências passam por cima de nós. Não há a menor dúvida. E o que eu penso? Eu tenho que me adaptar a essas três coisas. Você pensou em três tendências aí, quando eu perguntei? Como é que você vai se adaptar a isso? Esse é o teste de flexibilidade. Quais as peças que você vai movimentar nesse jogo de xadrez? Para você fazer dessas tendências, presta atenção, fazer dessas tendências suas aliadas, não suas inimigas. A maioria das pessoas tem as tendências como inimigas, coisas que estão trazendo sérios problemas. Eu quero fazer com que essas três tendências que eu mencionei, que são seríssimas para mim, sejam minhas aliadas. Elas são hoje as minhas aliadas através do negócio Amway. Não há dúvida nenhuma disso. E o convite que eu faço para os ouvintes do nosso podcast é isso. Pensa nas tendências, o que você vai fazer para torná-las suas aliadas. Encontre o seu veículo para que você faça isso. Se você não tem um veículo, o projeto em parceria com a Amway é o veículo, na minha visão, mais sólido e mais sustentável para você fazer das tendências suas amigas. Eu ia falar exatamente isso, você acabou roubando as palavras da minha boca, porque a partir do momento que eu me associei à Amway, eu realmente fiquei muito mais antenado nas tendências e muito mais, assim, pensando, cara, como que esse negócio tem tudo a ver com essas tendências, né? Não é só estar informado, mas estar isso está incluso dentro do nosso negócio, né? Sem dúvida nenhuma, com certeza. Já está embutido no negócio uma educação mais abrangente, e isso não tem preço. Com certeza. E aí, auleiros, vocês estão gostando? Se esse conteúdo está ajudando vocês de alguma forma, cara, compartilha com a sua equipe, curta, se inscreva, para você ser avisado, né? Quando um episódio novo for lançado. E é isso, beleza? Tamo juntão. E quero fazer aqui os agradecimentos, cara, ao Alan. Eu sei que ter uma equipe, né, demanda um tempo enorme e você tirou um tempinho da sua equipe para poder estar aqui com a gente, para poder dedicar um tempinho a esse projeto, que na verdade é o primeiro episódio, então é como se fosse uma promessa, não tinha nada para eu te mostrar, e mesmo assim você acreditou na minha visão. Então, cara, eu só tenho a agradecer, eu já te considero, cara, um irmãozão, valeu? Obrigado, Marlon. Eu que te agradeço pela honra de você ter me convidado para estrear nesse podcast, que vai fazer muito sucesso. E eu penso o seguinte, que nós somos, antes de empresários, agentes de transformação social. E é nosso dever e nossa responsabilidade falar para as pessoas como o mundo se encontra hoje e apresentar o nosso veículo, a Amway, como uma oportunidade para que as pessoas tenham sucesso em suas vidas, porque sucesso não é uma coisa casual. Para mim, o sucesso é um dever ético de todas as pessoas para que elas vivam nesse curto espaço de tempo que é a nossa vida da melhor maneira possível. E nada melhor do que estar com você aqui, um amigo, uma pessoa muito bacana que nos ajuda aí sempre disponível e tal. Nós conversamos bastante pelo WhatsApp. Nada melhor do que estarmos aqui nesse espaço, podendo compartilhar um pouco de informações e aprendendo também. Perfeito, nossa, fico até assim, meio sem palavras, cara. É muito bom ver isso tudo se realizando. Então, meus amigos, a gente vai finalizando por aqui. Esse é apenas o primeiro episódio. Depois disso tudo, eu realmente peguei um gás. Eu quero estar trazendo novos episódios. A gente ainda vai combinar os detalhes. Pode ser que apareça um episódio aí que seja o Alan entrevistando alguém. A gente não sabe. O futuro Legal. traz muitas surpresas aí. Alguma consideração a mais aí para finalizar, meu amigo? Eu quero agradecer mais uma vez. Eu quero ficar à disposição para qualquer coisa onde eu possa colaborar
com esse programa maravilhoso aí que você está iniciando e agradecer aos ouvintes aí pela audiência, por estarem aqui buscando informações e deixar uma dica. O nosso único caminho para nós prosperarmos financeiramente no mundo de hoje é a educação. E a Emoi é um canal de educação. Nossa, perfeito. Eu estou rindo aqui porque muita gente me pergunta do meu sobrenome, né, meu nome de guerra aí, Marlon Aulas, aí fala, que negócio é esse de aulas? De onde veio isso? Né? E é uma longa história, Legal. mas, cara, eu me encontrei, tem tudo a ver com isso que você falou, da educação que a gente tem aqui, que não existe em nenhum lugar do mundo. Sem dúvida. Perfeito. Então, finalizando aqui, pessoal, também quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao Ricardo Jordão, que deu a ideia do podcast. Eu acho que não só deu a ideia, mas também deu aquele chutão nas costas, aquela patada, vai lá e faz. Quero agradecer à Flávia, que também me pentelhou todos os santos dias da semana, perguntando se eu tinha ligado para o Alan, se eu tinha conversado com ele, se eu tinha combinado os detalhes, se eu tinha marcado o horário, se eu tinha remarcado, se eu tinha falado exatamente o horário, né? Ela me pentelhou e eu tenho certeza que, como ela fala, né, das metas, chama meta de amor. Então, o amor e o carinho que ela dedicou o tempo dela também para me incentivar está sendo materializado aqui através da ajuda do Alan, mas também agradecer ao Hélio Chiaradia, porque talvez eu e o Alan não estivéssemos no Projeto Emo e se não fosse uma decisão dele lá, né, em 2006, né, se eu não me engano, de fazer esse negócio funcionar, não é verdade? Com certeza. O Hélio, para nós, é um amigo de coração. Assim, nós temos ele no coração como uma pessoa muito especial e um verdadeiro GPS para nós no negócio Amway. Verdade, cara, eu amo esse cara. Então, Eric Aradia, fica aqui o meu abraço. Cara, tem tantas pessoas, eu fico realmente muito triste de não poder falar o nome delas aqui todos. Eu acho que daria o dobro do tempo desse podcast para poder falar todo mundo. Eu tenho também a Nayara, que me deu uma lição de autoestima aí recentemente, tá? Então, a Nayara nem faz parte da mesma empresa que nós, e mesmo assim me ajuda como um verdadeiro amigo, sabe? Pelo projeto, pela causa, né, do marketing de rede no Brasil, e eu tenho certeza que unidos a gente vai conseguir muito mais coisas. Então, pessoal, esse foi o Amwaycast, episódio 1, e eu espero vocês para o próximo episódio, tá? Eu tô indo nessa, pessoal. Valeu, valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, Alan. Tchau, tchau.